Shalom do eterno Deus e de Cristo Jesus. Francisco Maria, testemunha do Senhor Jesus, agora no tempo do fim. O tema: como o Senhor responde às orações com sim, espere e não. Vou explicar cada uma dessas possibilidades. O texto bíblico para nossa meditação encontra-se na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que diz: orai sem cessar. Como o Senhor responde às orações? O Senhor responde às orações com sim, espere e não. Um exemplo de oração com sim. No conflito entre Elias e os 450 profetas de Baal, o Senhor respondeu à oração de Elias com sim, logo após a oração. A disputa entre Elias e os profetas de Baal consistia que quem respondesse a oração com fogo realmente era o verdadeiro Deus. O profeta Elias sugeriu que ele e os profetas de Baal escolhiam um bezerro e o mataria. Elias também escolhia um bezerro e o mataria. O bezerro seria dividido em pedaços. Os profetas de Baal preparariam o altar com holocausto. O profeta Elias também prepararia o altar do holocausto, com os pedaços do bezerro sobre a lenha, e assim foi feito. Assim que os profetas de Baal prepararam o altar conforme o acordo estabelecido, eles começaram a clamar a Baal desde manhã até o meio-dia e não tiveram resposta. Quando o clamor passou do meio-dia, sem resposta de Baal, o profeta Elias escarneceu dos profetas de Baal, dizendo-lhes que talvez Baal não respondeu porque estava dormindo ou viajando. E os profetas de Baal ficaram sem respostas diante do povo presente, interessado em saber quem era o Deus verdadeiro. Na continuação da disputa, na orientação de Deus, Elias refez o altar novamente, com 12 pedras simbolizando os 12 filhos de Jacó. Fez uma valetinha ao redor do altar, colocou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e o colocou sobre a lenha. Encheu 4 cântaros de água e derramou sobre a lenha e o holocausto. Encheu os cântaros de água por 3 vezes e derramou sobre a lenha e o holocausto, de modo que a valetinha encheu-se de água. A seguir, o profeta Elias ofereceu oferta de manjares ao Senhor e aproximou-se do altar e orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que sou teu servo e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram:
O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. A resposta da oração de Elias pelo Eterno foi com sim, ou seja, a resposta foi logo após a oração. Resposta à oração com espere. Vamos a um exemplo. Quando o povo de Israel estava no Egito, durante o tempo do governo de José e dos faraós que governaram depois de José, que conheciam os feitos de José, o povo de Israel viveu um momento bom, com privilégios e sem escravidão. Esse tempo teve a duração de aproximadamente 150 anos. Como o tempo de Israel no Egito era de 430 anos, por aproximadamente 280 anos, o povo de Israel clamou ao Senhor e ele respondia com espere, até que chegou o dia da libertação. Isto acontece conosco de modo individual. A maioria absoluta de nossas orações é respondida com espere. O salmista Davi, ex-rei de Israel, na inspiração do Espírito Santo, disse: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esse texto afirma que o salmista Davi clamou ao Senhor por um tempo. No decorrer desse período, o Senhor respondeu-lhe com espere, conforme os Salmos 40, versículo 1. Resposta de oração com não. A resposta à oração com não é quando a prece, a oração contraria a palavra do Senhor. Em o Novo Testamento, na dispensação da graça, que é regida pelo Novo Testamento, com base no amor de Deus, deve-se orar somente pelo bem das pessoas, diferente da lei de Moisés. Naquele período histórico, as personagens bíblicas solicitavam ao Senhor o mal de seu próximo. No Salmo 109, o salmista Davi pede que Satanás esteja ao lado de seus inimigos, conforme o Salmo 109, versículo 6. Que seus inimigos sejam condenados quando for julgado em um tribunal humano. Salmo 109, versículo 7. Que os dias de vida de seus inimigos sejam poucos aqui na terra. Salmo 109, versículo 9. Davi pede a Deus para que ninguém se compadeça dos seus inimigos. Salmos 109, versículo 12. Sempre é bom lembrar que na dispensação da graça, regida pelo Novo Testamento, pedir a Deus em oração para fazer o mal ao próximo é abominação ao Senhor. Pois nesse tempo, a igreja deve somente interceder pela salvação de todos os homens, conforme está escrito na primeira epístola a Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 4, que diz: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isto é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Que o Senhor lhe abençoe. Por gentileza, curta ou dá um joinha para que a plataforma envie a mensagem a outras pessoas e assim estarás participando da evangelização de Cristo Jesus. Que o Senhor lhe abençoe. Até o próximo vídeo. Amém.